Lucas do canal Universo Red. Espero que vocês estejam bem. Vamos aí para o capítulo 8, Adestramento Preventivo. E aí, o que vocês estão achando da leitura do livro? Tá pesada? Tá muito pesado? Vocês ainda não viram nada, hein? Vamos lá meter o sintetizador de voz pra gente ver qual é que é, hein? Vamos lá colocar isso aqui. Vamos a isso. É um pouquinho lento, mas vai. 29. Foi. Capítulo 8. Adestramento preventivo. Para que o homem no seu prazer pela escravidão se submeta de fato à mulher e não, porventura, a outros homens, a determinada espécie de animais ou a um dos citados sistemas. Ela preparou para a vida dele uma série de atos de adestração que cedo lhe começa a ensinar. Resulta a seu favor que é precisamente nessa altura que ele está mais dependente dela, é enquanto criança que ele mais facilmente se deixa domar. E por seleção natural, sucede que as mulheres que mais estão para domar o homem, as outras aliás que não se podem reproduzir, azar delas. Bastaria o fato de o homem desde início estar habituado a ter uma mulher à sua volta, a sentir como normal a sua presença e como anormal a sua ausência, para mais tarde o tornar, de certo modo, dependência dela. Esta dependência, porém, não seria marcante, pois uma vida sem mulher equivaleria nesse caso tão somente a uma mudança de ambiente. Quem se criou na montanha e mais tarde vem habitar na planície terá provavelmente saudades da montanha, mas só por isso não voltará para lá. Há coisas mais importantes. Não seria também de interesse para a mulher criar no homem apenas uma saudade romântica e secundária, espécie de nostalgia que só é sentida e à distância, e não leva a nenhumas consequências. Para ela é importante educar o homem diretamente para os frutos desse trabalho. Sendo assim, ela procurará em primeiro lugar condicionar nele uma série de reflexos, que o motivem à produção de todos os valores materiais de que ela precisa, e consegue-o, domando-o desde o primeiro ano, segundo a sua própria escala de valores. Isso leva o homem a equiparar, por fim, o seu valor à utilidade que tem para ela e a sentir-se feliz unicamente quando é valioso para ela, quer dizer, quando produz algo a que ela dá valor. Ou seja, aqui a Isabela está explicando o seguinte, que desde pequeno, os homens são criados pelas mulheres para servir única e exclusivamente o imperativo feminino. Ou seja, então em vez da mãe ensinar para os filhos, né, capacidades masculinas para que ele que se desenvolva em si mesmo e não dependa da mulher para nada, a mãe cria nesse filho uma interdependência, certo? Em que essa criança vai tender a fazer coisas para privilegiar o imperativo feminino em vez de desenvolver as capacidades masculinas da criança, né? Ou seja, então a mãe vai criar um monte de regrinhas, regras sociais, regras de comportamento, princípios de exploração do trabalho, para que essa criança coloque isso a serviço do imperativo feminino. Mas uma questão que a Esteve lá esqueceu de mencionar aqui, mas ela não mencionou de propósito, é que isso é inconsciente. Na visão dela, isso é proposital, e ela vai explicar um pouco mais na frente. Mas eu não acredito que as mães façam isso de maneira voluntária. Elas fazem isso de maneira inconsciente, ou seja, já está dentro do inconsciente feminino colocar o homem a serviço da mulher. E é justamente por isso que a mãe, ao educar uma criança masculina, ela tende a emascular a criança. Esse é que é o termo, emascular a criança, ou seja, colocar toda a ação do sexo masculino em favor do sexo feminino, sempre. Sempre. Ao ponto de a mãe aniquilar qualquer desejo próprio da criança que diz respeito ao imperativo feminino para transformar ela num servo do imperativo feminino. E isso acontece demais. Então, quando a Esteve lá menciona isso, para ela isso é uma estratégia que é passada de geração em geração para que o sistema de dominação feminino se perpetue ao longo da evolução da sociedade e da multiplicação dos indivíduos na sociedade. Mas eu não vejo dessa forma. Eu, particularmente, vejo que esse sistema de adestramento, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é fruto do psiquismo feminino. É uma coisa que está inconsciente na mulher. Que se a mulher toma consciência de que isso é ruim, que isso é negativo, ela provavelmente não agirá dessa forma, né? Isso é o que eu acredito. Mas eu também posso estar errado. E talvez a Esteve lá esteja certa. Vamos descobrir no longo do livro se ela está certa ou eu estou certo, certo? Porque aqui eu discordo dela. Não discordo dela integralmente, eu discordo dela parcialmente, né? Isso que ela está dizendo é verdade, mas eu não acredito que isso seja intencional, né? Mas vamos descobrir no longo do livro se isso é intencional ou não. Então, vamos lá.
Valor. A mulher em si torna-se para ele uma espécie de escala através da qual pode ler a cada momento o valor ou desvalor de determinada atividade. E quando faz algo que, segundo essa escala, não tem qualquer valor, como, por exemplo, jogar futebol, procurará compensar essa deficiência tão depressa quanto possível por atividade incrementada num dos campos de ação abrangidos pela escala. É por essa razão que os jogos de futebol e outras manifestações esportivas são de bom grado toleradas pelas mulheres até um certo ponto. Ou seja, a criança que se volta para as atividades esportivas, por exemplo, o futebol, provavelmente não será incentivado pela mãe. A não ser que a mãe substitua, que ele compense aquele tempo que a criança gastou com futebol com outras coisas que servem para ativo feminino. Ou seja, a mãe tem a tendência de não permitir que o filho exerça integralmente atividades que diz respeito à sua natureza, né? A mãe sempre vai, ao perceber que o filho homem está agindo de maneira diretamente para a sua natureza, ela vai tentar colocar mecanismos de freio, de bloqueio nisso. Ou seja, você não vai subir em árvore, não. Você está jogando bola demais na rua. Entendeu? E esse desenho que você está assistindo, não é bom que você assista isso, não. Você tem que assistir umas coisas mais tranquilas. Quer dizer, esse negócio de brincar com arminha e tal, não é bom para você. Não fica muito tempo na rua com seus coleguinhas, não. Então, assim, um monte de mecanismos que impede que o homem, dentro do seu próprio desenvolvimento racional, crie estruturas psíquicas para lidar com as adversidades do mundo. Então sempre tem a mãe ali botando freios e contrapesos nesse sistema. Ou seja, ela está compensando todo o desenvolvimento masculino da criança com outros elementos culturais que servem para ativo feminino. É isso que esse livro está dizendo. Certo? Até aqui, também concordo com ela. Isso acontece. Mano, isso acontece demais. É só você observar, por exemplo, uma mãe solteira criando um filho, um homem. É desastroso. Se você olhar por essa perspectiva aqui, você vai ver que é um negócio lamentável. Ela transforma a criança num ser totalmente emasculado. Totalmente gado. O moleque com 14 anos, uma mente de gado. Você está entendendo? O gadômetro dele está nas alturas. Por quê? Porque a mãe não... Como o moleque cresce sem referências masculinas, a mãe não dá conta de oferecer para ele as experiências masculinas que é necessária para a formação da psique dele. Então, ou seja, ele vai sublimando aquilo com imperativos femininos artificiais, que vai fazer o equivalente substituto masculino, mas não vai ter o mesmo efeito. Ou seja, qualquer pessoa pode observar isso no dia a dia. Eu não estou dizendo que uma mãe solteira não pode criar um filho sozinha, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: a mãe sozinha não é capaz de passar as referências masculinas que uma criança necessita para o seu desenvolvimento. Então a criança crescendo sem essas referências, certo? Sem esse espírito de se desenvolver como um homem, tá? A mãe vai criar mecanismos de substituição disso. E esses mecanismos serão atos de amestração, como a Esther lá chama. É isso que ela está dizendo. Serão atos de amestração que vai fazer o homem agir em favor do imperativo feminino e nunca voltar para o masculino. Nunca. É isso que ela está dizendo. Nunca vai acontecer. Né? Nunca. Certo? Então, a ideia até aqui, ela está querendo dizer isso. Olha, muito cuidado quando você tem uma mulher tolindo o imperativo masculino da criança. Porque provavelmente ela está amestrando esse cara. Na ideia da Esther lá, isso é proposital. Na minha, isso é... Como é que eu posso dizer? Isso está subjetivo na mente da mulher. Ela não faz isso de uma maneira pensada. Ela faz isso porque ela não recebeu uma instrução racional de que ela não deve fazer isso. É por isso que ela faz. Essa é a minha opinião. Mas pode ser que eu mude de ideia no decorrer do livro. Vamos lá ver. Vamos continuar. Ponto. De todos os métodos de adestração de que a mulher se serve para a educação do homem, o que mostra ser mais útil é o do elogio. É um método com que se pode começar muito cedo e que conserva até os últimos dias a sua crescente eficácia, ao contrário, por exemplo, da adestração pelo sexo que só é praticável dentro de um curto período. O método do elogio é tão eficiente que, devidamente doseado, até permite prescindir do seu oposto, a censura, alguém que esteja habituado ao elogio, sentir-se-á, sem ele como se tivesse sido censurado. A adestração pelo... Vou fazer uma pausa aqui. Você já viu algum adulto que necessita do elogio, que nem um drogado precisa de uma droga?
Você já conheceu algum adulto assim? Você já conheceu uma mulher assim? Você já conheceu um homem assim? Que se você não elogiar o cara, ele não vai? Hã? Você já conheceu uma mulher que se você não elogiar ela, não vai? Ela não... O resultado é esse aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. É desde pequena a criança recebe instruções por elogio. Ou seja, chega a tal ponto que a pessoa fica tão acostumada com o elogio que a ausência do elogio já é a ofensa. Como ninguém reparou no que eu fiz? Como eu fiz um trabalho excepcional e o meu chefe não viu? Como que eu pintei esse quadro e ninguém admirou? Como que eu postei essa foto e só tive 15 likes? Como assim eu escrevi essa música maravilhosa e ninguém está apreciando? Se você já passou por isso, você foi amestrado pelo elogio. Você foi condicionado mentalmente pela sua mãe, provavelmente, a receber elogios. E aí, quando você virou um adulto desfuncional, que não serve para nada, você quer ser elogiado por coisa nenhuma. Ou seja, você quer ser elogiado porque você cozinha a própria comida que você come. Ninguém vai te elogiar por isso. Ó, parabéns, você sabe cozinhar. O homem que se sente lisonjeado por receber um elogio, por saber cozinhar a própria comida que ele come, ele é um imbecil. Você é um homem amestrado. Essas coisas não podem subir para o seu coração. Tá? Se você sabe que você é um homem bonito, se você se alegrar em receber um elogio pela sua beleza, você é um idiota. E se você ficar triste se ninguém elogiar a sua beleza, você também é idiota. Porque você está condicionado a uma amestração. Se você tem certeza das suas capacidades e você sabe que aquilo é uma coisa normal para você, não espere elogio, não. Não espere elogio, não. Agora, quando o elogio vem de fora, é um outro esquema. Pierre Bourdieu dizia o seguinte: os circuitos de consagração, eles são tão eficazes quanto a distância do consagrador para o objeto consagrado. Ou seja, o que ele está dizendo? Desculpa, ele está dizendo o seguinte. Um exemplo prático. Você escreveu uma música. Você escreveu uma música. E aí você mostrou sua música para sua mãe. A sua mãe, como é uma amestradora nata, nossa, meu filho, que música maravilhosa. Aí você vai se sentir o músico, o pica das galáxias. Aí ninguém mais escuta sua música, meu cara. Significa que a sua música é uma porcaria. Se só a sua mãe te acha bonito, você é feio. Entendeu? Se só a sua mãe te acha inteligente, você é uma besta. Se só a sua mãe elogia o que você faz, você é um idiota. Entendeu? Agora, isso é o que Pierre Bourdieu está dizendo. Agora, quanto mais de longe vem o elogio, maior a validade dele. Ou seja, aí você escreveu uma música, aí um cara lá no Japão escutou a sua música e falou assim: porra, que música boa! Eu sou um japonês. Eu escuto muita coisa do Brasil e essa música é muito boa. Mano, pode ter certeza, a sua música é boa. Então, o autoelogio é coisa de idiota. Ele não existe. Entendeu? Então, assim, a pior etapa desse condicionamento é que ele... Sevilla não fala isso, eu estou acrescentando. É que esse autoadestramento que a mãe faz no filho, ele chega em níveis tão estratosféricos e tão imbecis que a criança começa a se autoelogiar, ela vira uma narcisista. E as mulheres fazem isso com as filhas. Os homens ainda têm uma escapatória, por quê? Porque o homem tem uma mente conflitante. Ele tem que lidar com o imperativo masculino que está dentro dele, mais a imposição do imperativo feminino que a mãe coloca nele. As mulheres não. As mulheres não têm conflito. A mulher é o imperativo feminino falando por ela e a mãe reforçando ele. Ou seja, qual é a evolução natural da mestração por elogio feminina? O narcisismo, o egoísmo extremo, o ego estratosférico, o ego lá em Andrômeda. Entendeu? Então, quando você conheceu uma mulher que tem o ego lá em Andrômeda, o ego lá no planeta M3, lá o planeta dos Saiyajins, né? Lá no planeta Namekusen, lá no Piccolo, do Dragon Ball, quando você vê uma mulher que tem o ego que vai lá, você pode ter certeza, a mãe dela é uma amestradora.
Se você casar com essa mulher, se você for idiota o suficiente de casar com uma mulher egoísta, deixe os seus filhos o mais longe possível da avó deles. Porque ela vai transmitir isso aí para o seu filho também. Você vai ter projetos de mini egoístas dentro da sua casa. Por quê? Porque a mãe da sua esposa é uma adestradora, transformou a filha dela numa egoísta e você casou com ela e você vai ter filhos com ela. E você vai produzir outros egoístas iguais. Se você for um idiota e fizer isso. Certo? A Esther Vilar está dizendo aqui. Você está entendendo? Esse sistema de autoamestração pelo elogio, a primeira pessoa que faz isso com o filho é a mãe, não é o pai. É a mãe que faz isso. Né? E nos homens, isso evolui para uma emasculação da psique. Ou seja, o cara vira subserviente do imperativo feminino. E nas mulheres, qual que é o efeito disso? O egoísmo, meu cara. O ego astronômico. Ela vira uma pessoa totalmente narcisista. Totalmente narcisista. Ao passo que ela só pensa nela e exclusivamente nela e nada que não seja ela é do interesse dela. Quantas meninas de 10, 11, 12, 13 anos você não conhece assim? Aí na sua família, uma primazinha, uma sobrinha sua. Lembra daquela menina no colégio que não quis dançar quadrilha com você? Será que ela não era uma mini projeto de narcisista, não? Pensa bem. Então vamos continuar aqui. Pelo elogio tem, entre outras, as seguintes vantagens. Torna o elogiado dependente. Para que o elogio tenha valor, tem de provir de alguém superior. O elogiado elevará, pois, o elogiador a um nível elevado, aumenta o seu rendimento. Vamos descer aqui para continuar. 30. Conveniente o elogio não ser conferido sempre pelo mesmo resultado do trabalho, mas sim por um resultado sempre superior. Logo que um bebê é elogiado pela primeira vez por não ter feito as suas necessidades na cama, mas no bacio, ou quando ele reconhece, num sorriso benévolo ou nalguma daquelas conhecidas locuções entre alegres e idiotas, um elogio por ter bebido o biberão até o fim, entra no círculo diabólico. Para voltar a beneficiar daquele elogio que tão bem lhe soube, procurará na primeira oportunidade repetir precisamente aquilo que provocou essa sensação. Se um dia falta o elogio, ele sente-se infeliz e fará tudo em que veja a mínima hipótese de obter de novo aquela felicidade em que se viciou. Eita, quantas crianças você não viu assim? Quantas crianças você não conhece que são assim? Enquanto ela não recebeu elogio, ela não para. Quantas crianças você não conhece assim? Sabe quem é que é responsável por isso? A mãe. E sabe quem é o outro responsável por isso? O pai, que é um beta. O pai vê isso e não consegue compreender esse fenômeno. Ele está cego. Ele está cego. Ele não consegue perceber que a mãe é uma manipuladora. Ele não está vendo isso daí. Quantas crianças você não conhece assim? Você quer saber como é que funciona? Vai numa escola primária e observa as crianças lá na sala. Você vai reconhecer assim, num golpe de vista. O egoísta, o narcisista e a criança normal. Que vem de uma família funcional, que a mãe não é uma manipuladora. Você vai reconhecer logo de cara. Convide os coleguinhas do seu filho para um aniversário na sua casa e chame os pais lá. E observe eles durante 1 hora. Você vai reconhecer logo qual é a criança narcisista e qual é a criança de boa. Quem é que tem um pai manipulador e quem é que tem um pai de boa. Quem é que tem um pai masculino e quem é que tem um pai beta, que serve imperativo feminino. Você vai reconhecer na criança, você vai saber. É só você observar. Entendeu? O apelo que eu faço, esse apelo sou eu que faço. Adam Lucas, esse que vos fala. Esse apelo sou eu que faço. Observe as coisas. Antes de tirar conclusões estapafúrdias, antes de você achar que você entende como o mundo funciona, lê os livros, pega aquele conhecimento que está nos livros, observa a realidade que está diante dos seus olhos e compare aquilo que você está lendo com aquilo que você está vendo. Antes de você formar uma opinião sobre qualquer coisa. Entendeu? Antes de você formar uma opinião sobre qualquer coisa, consulte as pessoas que estudaram esse fenômeno que você está observando, leia os livros delas e observe o fenômeno novamente, para depois você tirar sua conclusão. A crítica é uma outra etapa do processo. O primeiro processo é a observação. O segundo processo é a dialética. Você vai questionar aquele processo. Você vai dar uma inversão lógica naquele processo para ver se ele sobrevive à inversão lógica do raciocínio que está se apresentando diante de você. Para depois você tecer a crítica, ou seja, formar a sua opinião. Então, se você acha que as coisas não são assim, observe. Comece a observar. Comece a observar, mas com olhos atentos.
Não observe como um imbecil passivo. Hã? Observe como a cabeça de um ser humano que raciocina e pensa. Hã? Que pensar não é só você ficar meditando sobre as coisas, não. Meditar até monge medita. Pensar é fazer a fusão do conhecimento que você tem dentro do seu cérebro, do conhecimento que você tem na sua inteligência, misturar isso com as percepções do mundo tátil, do mundo visível. Isso é pensar. Entendeu? Então você tem que pensar, sem raciocinar. Certo? Você tem que fazer conexões com as coisas. E quando você observar o comportamento das crianças, ali você terá um retrato da psique dos pais. Observe. Filhos narcisistas vêm de pais narcisistas. Vem de uma mãe manipuladora. Não se engane. Se você está namorando uma narcisista, nossa, eu amo essa mulher. Essa mulher é uma maravilha. Essa mulher é não sei o que, não sei o que. Você terá dois problemas. Ela e a mãe dela. Você terá dois problemas. Não se engane, meu caro. Não se engane. Né? Muita gente mais inteligente do que eu e que você já estudou esse fenômeno. E estão mastigando pra gente. Você pode até não concordar. Mas o apelo que eu te faço é o seguinte. Observe. Observe. E volte no livro. E depois observe de novo. E aí você vai ver. Quem é que tem razão? Né? Eu, até agora, eu tô com ela. Eu tô com ela. Porque eu presenciei todos esses eventos que ela está escrevendo aqui. Eu consigo observar isso. E você? Você consegue observar isso? Ah, eu não consigo. Então tente de novo. Talvez te falta algum conhecimento para ajudar você nessa observação. Porque aqui para mim tá claro como água de nascente. Tá translúcido para mim como um cristal de quartzo. Isso aqui. Para mim, excelente. Tá? Vamos continuar. Evidentemente que um bebê também se encontra à mercê de atos de adestração. Durante os 2 primeiros anos de vida, a mulher mal estabelece qualquer diferença entre os seus filhos dos dois sexos. Mas a adestração termina, no caso das meninas, mal aprendem as regras de higiene. Os caminhos separam-se e quanto mais progride na idade, mais a moça é educada para a exploradora e o rapaz para explorado. Alguém discorda disso aqui? Para mim isso aqui é irrefutável. Irrefutável. A criança feminina é educada para explorar o trabalho da criança masculina. E a criança masculina é educada para oferecer trabalho para a criança feminina. Leia o livro do Peter Berger, Perspectivas Sociológicas. Lá você vai ver a origem das brincadeiras das crianças. Por que a menina brinca de boneca e por que o rapaz brinca de carrinho, de revólver, de martelinho, de caminhão, de construção civil. E por que a menina brinca de cozinha, de panelinha, de boneca. Você vai descobrir por quê. Lê o livro. É sensacional. Se você discorda disso aqui, é porque te falta conhecimento e observação do óbvio. Que para mim isso é óbvio. Para mim isso aqui é óbvio. Quem não enxerga isso aqui tá cego. Tá cego, meu. Se você não tá vendo isso aqui, você pode até não concordar, mas dizer que você não vê isso aqui é porque realmente você é cego. Né? Então vamos continuar. Explorado. Um meio importante são os brinquedos infantis, fomentando primeiro o instinto de brincar das suas criancinhas e utilizando depois a mulher, como por acaso, vai conduzindo-as na direção desejada. A menina dá bonecas e acessórios de bonecas, berços, caminhas, louças em miniatura. Ao rapaz, tudo o que as meninas não recebem: caixas de construção, modelos de trens elétricos, carros de corrida, aviões. Desse modo, a criança feminina tem muito cedo a oportunidade de se identificar com a mãe, de aprender o papel da mulher. Aplica os seus sistemas de adestração nas bonecas, elogia e censura, tal como é elogiada e censurada. Aprende brincando as regras básicas da condução dos seres humanos. E como também a menina não pode prescindir de elogio, só o recebendo, no entanto, pela sua identificação com o papel de mulher, mais tarde não quererá ser senão feminina. A instância decisiva para ela serão sempre mulheres, nunca homens, porque só as mulheres podem avaliar como ela desempenha bem esse papel. O que isso é na cabeça das mulheres amestradoras, porque nós homens somos os mais aptos para analisar a conduta feminina. Ué. Quem melhor para analisar a conduta feminina do que um homem? A própria mulher? Que está acostumada com o autoelogio o tempo inteiro, a validação externa o tempo inteiro, que é vazia de sentido transcendente, que é alheia
necessidades espirituais, que não pensa em abstrato? Não, né? Então você é bonitona, que tá achando que só o que a mulher diz é suficiente para você saber o que você é? Você tá numa bolha, filha. Você não vive no mundo real, não. Você não vive no mundo real. Você vive no mundo de Alice, no País das Maravilhas. Você tá entendendo? Pode descer da nuvem aí, Goku. Você tá igual Goku, você tá na nuvem. Pode descer da nuvem, filha. Entendeu? Não há ninguém melhor para analisar a conduta feminina do que os homens, não. Porque os homens se interessam por tudo. Os homens estudam todas as coisas. As mulheres são totalmente alheias a isso. A curiosidade masculina, ela transcende o desejo egoísta dos homens. As mulheres não têm isso, filha. Vocês me desculpem. Vocês me desculpem. Nessa daí vocês perderam. Não há o que se discutir. Pega qualquer tratado de sociologia escrito por uma mulher. É um negócio enfadonho. É um negócio ridículo. É ridículo. Hã? Quando você pega uma mulher que faz um curso de ciências sociais, ela vai elaborar um raciocínio social, dá vontade de vomitar. É nojento, é enfadonho. Vocês me desculpem a sinceridade. Entendeu? Eu não conheço uma intelectual viva que superou o Emílio Durkheim. Para mim, o Emílio Durkheim é uma besta. Vocês estão de brincadeira. Para mim, o pai da sociologia é um imbecil. Porque ele, no tratado de sociologia dele, ele cria uma ciência chamada sociologia, que é uma ciência que vai estudar os fatos sociais. Tá? Só que fato social é um negócio que ele tirou da bunda, que isso existe. Fato social nada mais é do que a ação de um homem. Então, quando Durkheim diz o seguinte, as leis são um fato social. As leis são um fato social. Tá, mas foi um homem que criou a lei. O fato social não é uma coisa supra-humana, é produto da ação de um homem. Ou seja, é um produto antropológico. Ele não pode afirmar que o fato social ele coexiste com a sociedade e ele está acima do homem e ele exerce uma influência direta sobre o homem não tem escapatória do fato social. Como assim? Se foi um homem que criou as leis. A educação é o fato social. Ah tá, mas quem criou a educação? Foi um homem. Então o Durkheim está errado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O pai da sociologia é um idiota. É um idiota. Porque ele não viu o óbvio. Ele não viu o óbvio. Porra, se existe uma coisa dentro da ordem social, foi um homem que pensou aquilo. Então eu não posso dizer que aquela coisa, produto do pensamento de um homem, é uma coisa que está supra-humana. Se é produto do homem, não é supra-humano. Né? Outra do Durkheim. Quando você, lá nas regras do método sociológico, olha, vamos analisar a sociedade, né? Nós vamos analisar a sociedade, e aí é o seguinte, você tem que fazer a abstração da sua cultura. Né? Você vai pegar a sua cultura, que você tem, que é diferente da cultura que você vai analisar, e é por isso que você vai fazer a abstração dela, senão você não precisaria fazer isso. Vai engavetar ela, e quando você estiver diante da cultura que você está examinando, você tem que fazer uma imersão naquela cultura. Página 1. Página 2. Essas diferenças não existem. Oh, minha Nossa Senhora, se você teve que fazer a abstração do primeiro raciocínio para considerar o segundo, como é que na hora que você chega no segundo você afirma que o primeiro não existe? É uma coisa de idiota, velho. Ou seja, até hoje eu não vi uma socióloga mais inteligente que Durkheim. Vocês me desculpem, mas vocês não pensam em abstrato. Mulherada, nesse ponto aí, a Esther lá está coberta de razão. Vocês não pensam em abstrato. Vocês não têm essa capacidade. Vocês têm que estudar muito, mas muito. Vocês têm que comer livro mesmo para vocês aprenderem a pensar em abstrato. Porque vocês não fazem isso. Me desculpem. Então, vocês não têm capacidade de fazer autoexame. É nós que temos que fazer isso. É o que nós estamos fazendo aqui, analisando a conduta feminina. É o que nós estamos fazendo aqui. Porque vocês não são capazes de fazer isso para vocês mesmos. Toda análise de conduta feminina que parte de uma mulher tem um sentido egoísta. Ela não aceita a autoexame. É um negócio muito complicado para a mulher.
E eu entendo por quê. Pode ser aqui, ó. Porque vocês foram amestradas desde pequena pela mãe de vocês pelo elogio. Vocês não aceitam crítica. Nem de vocês, nem de outra mulher, muito menos de um homem. Essa Evelyn está dizendo o seguinte: só o crivo feminino interessa para a mulher. Porque foi por meio da adestração feminina da mulher é que ela desenvolveu a psique. Ou seja, a opinião do homem não importa no universo feminino. Se você, mulher que está me ouvindo, for por esse caminho, você vai se lascar. Né? Porque vai chegar um homem esclarecido, né? E vai te dar um ipom, vai te dar um 7-1. Você está entendendo? Aí, depois, meu filho, é só chorar no banho, regar a planta de plástico na janela e criar gato. Vai ser seu destino, tá? Então, vamos continuar aqui. Homens ensina-se que o papel da mulher é inferior, por isso não interessam como elogiadores. A criança masculina é aplaudida por tudo menos pelo jogo com seres humanos em miniatura. Constrói modelos de represas, pontes, canais, desmancha, por curiosidade, automóveis de brincar, dá tiros com pistolas de mentirinha e exercita-se em tudo que mais tarde virá a precisar para sustento da mulher. Quando o rapaz chega à idade escolar, já conhece as leis básicas da mecânica, da biologia, da eletrotécnica. Por experiência própria, sabe construir cabanas com tábuas e defendê-las em brincadeira de guerra. Quanto mais iniciativa revelar, mais seguramente colherá elogios. É que a mulher está interessada em que ele, dentro de pouco tempo, saiba mais do que ela. Ela própria mal se poderia manter viva com os conhecimentos que possui, num mundo sem homens, e que ele se torne completamente independente dela em tudo que se referir ao trabalho. Vocês já imaginaram um mundo sem homens durante 24 horas? Vocês já fizeram esse exercício de imaginação? Como é que seria um mundo sem homens durante 24 horas? Alguém aqui já fez esse exercício de raciocínio? Vocês estão malucos, né? Sabe qual é a função da mulher na sociedade? Se você eliminar todas as mulheres da sociedade e deixar a sociedade só com homens, você sabe o que vai mudar na ordem social prática, no funcionamento da máquina do mundo? Sabe o que vai mudar? Nada, meu querido. Nada. Vai mudar nada. Né? Os caminhões vão continuar rodando na estrada, os navios vão continuar saindo dos portos, as usinas nucleares vão continuar funcionando, a internet vai continuar funcionando, os hospitais vão continuar funcionando, as cirurgias vão continuar funcionando, os partos vão continuar acontecendo. Né? As lavouras vão continuar sendo plantadas. O mundo não vai parar se você eliminar as mulheres do mundo, não. Agora, tira os homens do mundo durante 24 horas. Vocês já pensaram no que vai acontecer? Então eu acho que a mulherada deveria repensar qual que é a importância dela. De fato, na ordem social. Você pode ser muito importante para o seu esposo, para seus filhos, para sua família. E na sociedade você é quem? Hã? O seu trabalho na sociedade representa o quê? Hã? Mas eu sou mulher, por que eu deveria pensar assim? Né? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Meu amigo, eu faço esse desafio para você. Pergunte para a mulher mais inteligente que você conhece qual é a opinião dela sobre a guerra da Ucrânia. Que é uma coisa que está afetando o mundo inteiro. Está afetando os homens. Se você for em qualquer canteiro de obra do mundo, canteiro de obra do mundo, algum homem ali sabe o que está acontecendo na Ucrânia. Porque é um assunto que interessa para todos, homens e mulheres. Se você for na roda intelectual, se você pegar as mulheres mais inteligentes que você conhece e botar numa sala e fizer essa pergunta para elas, qual é a opinião de você sobre a guerra na Ucrânia? Vocês vão ter uma surpresa muito desagradável. Vocês vão ver o encontro da imbecilidade universal. É isso que vocês vão ver. Porque realmente, meu amigo, realmente, as mulheres são alheias a essas coisas. A única coisa que importa para o imperativo feminino é aquilo que serve a ela e as coisas que estão no interesse dela. Esse é o ponto fundamental para você entender por que esse sistema de amestração funciona. Por quê?
Porque eu consigo produzir na mulher um senso de autorrealização e eu produzo no homem um senso de autoamestração. Ou seja, a mulher se torna programada pela mãe para se satisfazer e o homem se torna programado para a mulher para converter sua capacidade de trabalho para satisfazer o imperativo feminino. É isso que ela está dizendo em linhas gerais. Ou seja, então o homem, por ter essa necessidade de sempre estar satisfazendo o imperativo feminino e sempre precisar de dar a melhor performance possível no rendimento do trabalho, naturalmente ele vai se interessar por tudo. Porque quanto mais conhecimentos e quanto mais versado ele for, maiores serão as capacidades dele. E a mulher não precisa de nada disso. Por quê? Ela só precisa pegar um homem adestrado e botá-lo a serviço dela. É isso que a Sérvia está dizendo. Você está entendendo? Na opinião dela, as mulheres fazem isso propositalmente. Para mim, elas fazem isso inconscientemente. Mas vamos ver se é assim mesmo ou se é do jeito que ela está falando. Vamos continuar aqui. Trabalho. É certo que o homem, para ela, não é mais que uma máquina, mas não uma máquina vulgar. Uma dessas teria que ser manobrada por ela convenientemente ou teria, pelo menos, que ser programada. Se uma mulher soubesse o que isso significa, passaria a designá-lo com uma espécie de autômato provido de... Vamos continuar aqui. Porque a pular de página ele demora um pouquinho mesmo. Vai, agora vai. Vamos lá ver. Opa, peraí. Não botei não. Agora vai. 31. Consciência apto a programar-se a si mesmo, e portanto a desenvolver-se progressivamente e a adaptar-se de maneira ideal a cada nova situação com um novo programa. Também os sábios se dedicam ao desenvolvimento de tais automatos que para eles trabalharem, decidem e pensam e põem à disposição daqueles os frutos da sua atividade. Evidentemente que se trata de automatos sem vida. Assim tornou-se o homem a tal ponto viciado no elogio, mesmo antes de ter podido decidir-se independentemente por um outro modo de vida, que só se sente bem exercendo aquelas atividades pelas quais é elogiado por alguém. E como está viciado, precisará cada vez mais de aplauso e para isso terá de realizar feitos cada vez maiores, sempre de acordo com os objetivos das mulheres. Claro que, em princípio, o elogio também poderia ser feito por um homem, mas os homens, precisamente por esses motivos, estão permanentemente ocupados e enfrentam-se em concorrência hostil. É por essa razão que qualquer homem, logo que pode dar a esse luxo, arranja um elogiador privativo exclusivo para sua casa, alguém a quem ele possa a todo momento possa perguntar se foi ou não bom e honesto e quão honesto. A mulher é aparentemente por acaso a intérprete ideal desse papel, mas foi ela quem montou toda a cena, esperando ser chamada a interpretá-lo. Ou seja, a mulher está na linha de chegada. E na hora que chega o cara com o fruto do rendimento do trabalho, qual é o papel dela? Elogiar o cara. À medida como ela elogia o camarada, ela mantém o cara nesse ciclo vicioso de servi-la sem questionar. É a deusa dele. Então, ou seja, basta que a mulher elogie você pelas suas capacidades de conduzir um carro e ela conseguiu uma motorista para sempre. Ela conseguiu um motorista para sempre. Imagina. A sua mulher não quer tirar a carta de motorista porque ela não quer a responsabilidade de conduzir um carro. Ela não quer assumir a responsabilidade de bater um carro. Porque dirigir um carro automaticamente traz para você a responsabilidade se você cometer um acidente de trânsito. Aí a mulher não quer essa responsabilidade. Então o que ela faz? Ela posterga. E como é que ela faz para segurar esse mecanismo de procrastinação? Ela elogia você pelas suas qualidades de bom condutor. Ou seja, então ela vai pedir para você buscar ela no trabalho, e aí na hora que você entrar, você estiver conduzindo, ela fala, nossa amor, você conduz tão bem, eu me sinto tão segura quando você dirige. Nossa, nem parece que você dirige há pouco tempo, parece que você dirige há 30 anos. Você dirige melhor do que meu pai. Nossa, eu gosto tanto de quando você dirige para mim, aí ela abraça você assim. Você fala, não, se eu botar minha mulher para dirigir, ela não vai ficar sendo carinhosa assim comigo dentro do carro. Ou seja, é uma técnica de amestração. Então, eu vou elogiá-lo, e enquanto eu manter o elogio, ele não vai me forçar a dirigir o carro. Percebeu? Aí eu ganho um motorista para sempre. Eu vou elogiar o meu marido porque ele cozinha muito bem. Nossa, eu adoro quando você cozinha. Então, assim, ele está me poupando da enfadonha tarefa de chegar do trabalho e ir para o fogão. Deixa que ele faça isso, já que ele gosta de cozinhar. Ele gosta de cozinhar e ele cozinha bem. Então, quando eu chegar cansada do trabalho, basta que eu peça para ele, meu amor,
Fazer aquela comida lá que você sabe que eu gosto de fazer, você faz tão bem. E o cara, ele é adestrado para o elogio. Quando ele recebe o elogio, ele recebe a solicitação de uma deusa, meu amigo. E ele serve sem pensar. Hã? Será que você é esse cara? Será que você é esse cara? É isso que ela está dizendo aqui, ó. Você foi adestrado pelo elogio. Você não pode escutar um elogio feminino que você derrete todo. Hã? Você é um gado. É isso que você é. Então vamos lá. Vamos continuar. Vai embora. Demora mesmo. Interpretá-lo. É raro um homem conseguir quebrar essa corrente. Talvez um artista com sucesso ou um sábio o conseguisse, e receber de outros homens o aplauso de que urgentemente necessita. Nesse caso, é certo que se tornará independente das mulheres, mas nunca se libertará do vício do elogio. A prova é que um homem que teve sucesso num determinado setor e cuja existência está, pois, garantida materialmente, nunca se dedica voluntariamente a outro, para experimentar as suas aptidões e satisfazer a sua curiosidade. Isso aqui é muito importante. Enquanto você for escravo do elogio, você não é um homem livre. O homem livre é aquele que, quando ele recebe... Tem várias definições para um homem livre, mas uma delas é essa que eu vou te dizer agora. O que é um homem livre? O homem livre é aquele que, quando alguém chega e fala para ele assim, porra, meu, eu nunca vi ninguém fazendo isso melhor do que você. Ele vira para você e fala assim, e daí? Eu não quero fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Ou uma pessoa vê você tocando um instrumento muito bem, a pessoa vira para você e fala assim, não, você deveria ser músico, você toca instrumento muito bem. Aí você vira e fala assim, não, eu vou ser arquiteto. Ah, mas você toca violão tão bem, você canta tão bem, você deveria ser músico. Aí você vira para a pessoa, na condição de homem livre, você diz e fala assim, eu não me importo, eu quero ser arquiteto. E dane-se se eu canto bem ou se eu toco um instrumento bem. Não quero nem saber, meu amigo, eu quero ser arquiteto. Isso é um homem livre. Entendeu? É um homem que não é guiado pelo elogio. Né? Quantas pessoas estão numa profissão porque ela é elogiada na profissão e ela quer mudar, ela quer fazer outra coisa, mas ela não consegue sair. Por quê? Porque todo dia, todos os dias, alguém está elogiando ela e ela é viciada no elogio. E aí ela tem medo de mudar de profissão e tem medo de fracassar no novo caminho e não receber os elogios que recebia na primeira. Né? E quando você tem uma mulher em casa que te adestrou pelo elogio, meu amigo, você está numa prisão sem grades. Né? Você está numa prisão sem grades. Então, muito cuidado com quem te elogia. Né? Talvez essa pessoa que está elogiando você também é uma pessoa adestrada pelo elogio. Ela não conhece outra linguagem. Certo? Então, para você ser um homem livre, você tem que superar o vício do elogio. É a primeira coisa que você tem que fazer. Né? Antes de você fazer as outras, você tem que se desprender do elogio. Você tem que ser uma pessoa indiferente a elogios. O dia que você for indiferente a elogios, né, aí você será capaz de tomar decisões com a própria cabeça. Certo? Do contrário, você está sujeito a uma rabudinha do cabelo liso começar a te elogiar e te transformar no escravo, meu amigo. Não deixe isso acontecer, entendeu? Não deixe isso acontecer. As mulheres são treinadas para elogiar os homens. Elas fazem isso sem nem sentir. Para as mulheres não é trabalho nenhum mentir. Não se engane, velho. Não se engane. A mentira feminina não prejudica a sociedade. A mentira feminina só prejudica as pessoas que recebem a mentira. É por isso que elas mentem descaradamente. Elas não têm remorso na mentira. Porque a mentira feminina não tem dano social genérico. O dano que a mentira causa para a mulher é muito pequeno. É um dano controlável. Então ela mente, velho. Ela mente na hora que te elogia. Não se engane, não seja idiota. Entendeu? A mentira masculina ela custa muito caro. Porque o homem toma decisões sociais, decisões fora da vida dele. Então a mentira que você conta pode te atrapalhar no seu emprego, pode te atrapalhar na sua vida social, pode te atrapalhar na tomada de decisão importante. As mulheres não têm esse problema. Elas mentem umas para as outras, elas mentem para o marido, elas mentem para os filhos o tempo inteiro e elas não estão nem aí, meu amigo. Elas não estão nem aí. As mulheres são mentirosas habilidosas e você não é. Então, já que você não é um mentiroso habilidoso, tal como as mulheres são, o que é que você tem que ser? Racional, coisa que as mulheres não são. Você está entendendo? Então você tem que ser racional.
certo? Sempre, sempre racional. É a única maneira de você furar esse bloqueio feminino da mentira. Porque a mentira ela funciona como uma espada e um escudo. Então ela ataca, ela defende, certo? Então um indivíduo que é habilidoso na arte de mentir, ele ataca com a mentira e se defende com a mentira. Mas se você é um indivíduo racional, você consegue pegar isso daí e dar um giro, você está entendendo? E para fazer isso, você tem que enfrentar a mulher na condição de um homem livre. Você tem que enfrentar o elogiador na condição de um homem livre, ou seja, imune a elogios, certo? Então, o que você pensa, positivo ou negativo, do que eu faço ou do que eu penso, não me importa, certo? Porque eu vou analisar isso de uma maneira racional. Se você tiver razão, eu vou considerar o seu raciocínio. Se você não tem razão, aqui para você, filho. Eu não me importo com o seu elogio, não. Percebeu a ideia? Isso é um homem livre. Né? Ele não está preso no elogio. Né? Então você vai fazer aquilo que você quiser, indiferente se as pessoas te elogiarem ou não. Isso é um homem livre. Né? É o que ela está dizendo aqui. Essa é a prisão da mente, que a mulher coloca o filho, o homem, desde pequeno. E você tem que sair dela. Aqui tá, a chave está aqui. Ó, eu tô te dando a chave. Tá aqui, ó, a chave. Sai dela agora. Entendeu? Se você quiser continuar nela, depois disso aqui, aí, meu amigo, aí não tem conserto para você, entendeu? O homem beta emasculado, depois desse livro aqui, se ele continuar um beta é porque não tem solução para ele. Não tem solução para ele. Não tem. Entendeu? Não adianta terapia, não adianta red pill, black pill, não sei o que pill, virar monge, virar padre, não adianta. Não adianta. Esse homem não tem conserto. Se ele passar por isso aqui imune, ele não tem conserto. Não adianta. Entendeu? Nem a maior gaia do mundo, nem o maior sofrimento do mundo, nem virar mendigo, nada disso vai fazer o cara mudar. Se isso aqui não fizer você mudar, meu amigo. Nem se você converteu ao cristianismo, você aceitou Jesus na igreja e passou pelas águas. Nem isso aqui vai transformar você num cara de mentalidade alfa. Você vai ser sempre um beta. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Regra geral, trabalha sempre no setor em que já foi alvo de elogios, como, por exemplo, Miro com sua técnica traço ponto, Strauss com suas valsas ou Tennessee Williams com os seus dramas de mulheres. Ele teme o risco de ser o padrão de si próprio. Daí a suspeita de que o chamado estilo pessoal de um artista não seja nada de positivo, a distância é curta. Um autor como Beckett, que ao longo de 20 anos produz continuadamente variantes de Godot, não o faz por mero prazer. É demasiado inteligente para isso. Ele teme o risco viciado pelo elogio, como uma cura de desintoxicação. Imagine-se se ele pudesse libertar-se do seu comportamento condicionado. Há muito tempo que teria feito outra coisa, talvez construir aviões. A mecânica segura das suas peças permite deduzir aptidão técnica, cultivar plantas raras ou pelo menos escrever uma só comédia que fosse. Tanto êxito anula seguramente o maior desespero? Talvez uma comédia em que uma mulher estivesse metida até a cintura num monte de terra e procurasse uma escova de dentes como em Dias Felizes. Talvez que até tivesse sucesso junto do público. Mas é evidente que uma tal experiência seria demasiado arriscada para homem domado segundo o princípio do rendimento do trabalho. Por essa razão é que um autor como Beckett continua escrevendo dramas sobre o absurdo do instinto de viver, pois, aí tem o elogio garantido. É que nem o cara que toca piano há 30 anos e quer ser dentista. Ele não é. Pra quê? Aqui tá garantido. Eu sou um pianista, eu toco na Filarmônica de não sei o quê. Filarmônica de Jesus. Eu toco lá já tem 30 anos. Por que eu vou largar isso aqui e virar dentista? Só porque eu quero? Eu não, aqui. Meu salário está garantido. Eu tenho prestígio profissional. Onde eu vou eu tenho trabalho. Eu sou um músico reconhecido. A minha família gosta do que eu faço. As pessoas gostam do meu trabalho. Por que eu vou mudar? Entendeu? Isso é um homem adestrado pelo elogio. Ele não quer mudar porque ali o elogio está garantido. Não é nem pela segurança financeira da posição que ele ocupa. É porque ali o elogio está garantido, você está entendendo? Então ele não vai mudar. Né? E quem é que é responsável por isso? É a pergunta que fica nesse capítulo. Né? Quem é responsável por isso? O pai ou a mãe? Ou os dois? Né? Se o pai é responsável, quem botou essa mentalidade no pai? Foi o pai dele ou foi a mãe dele? É a pergunta que eu te faço. Se essa mestração, ela privilegia o imperativo feminino, quem é que fez a mestração? Você está compreendendo? São as perguntas que ficam aí para você. Você pode não concordar com isso, e você pode também não concordar com o meu comentário. Mas observe essas coisas na realidade. Porque eu observei, e observo até hoje,
E para mim, aqui, ela tem razão. Ela está coberta de razão. Né? E tudo que eu li depois dela não inverteu o que ela disse. Até hoje eu não vi ninguém fazendo isso. Né? Então, para mim, 50 anos se passaram do que ela escreveu isso, e essas coisas são válidas até hoje. Ou seja, não é um fenômeno temporal. É uma coisa que sempre existiu. Né? Sempre existiu. É nós que não percebíamos. Né? E no próximo vídeo é o capítulo 9, adestramento por autohumilhação. Esse é pesado. Esse é pesado. Vocês preparem-se aqui. Se esse aqui foi pesado, imagina esse, o próximo. Então, se você gostou desse vídeo aí, você dá um joinha. Se você não gostou, você dá dislike, comenta, mete o ferro, pode xingar. Ah, você é um maluco, isso, as coisas que você fala aí não faz sentido, não, que não sei o quê. Eu sou estudante de sociologia. Pode comentar aí, entendeu? A sua crítica e o seu elogio serão igualmente recebidos, certo? E eu peço para vocês compartilharem esse vídeo aí com seus amigos que gostam de livro. E para aquele cara preguiçoso que quer ler o livro da Esther Vilar, mas não tem tempo, pelo menos ele pode colocar lá no YouTube e ficar escutando, certo? Porque a leitura do livro vai ser feita completa, beleza? Que aqui não é aluninho de federal que fica lendo a apostila, não. Aqui a gente pega o livro inteiro e destrincha, beleza? Então é isso aí, ó. Eu agradeço vocês por acompanhar aí o canal. Isso aí, segue a gente aí, se inscreve no canal para dar uma força pro pai, para dar uma moral pro pai, né? Entendeu? E faz um comentário aí. E é isso aí, galera, ó. Até o próximo vídeo. Forte abraço.